Sanações esportivas: angústia, perda da fome, medo, alteração do humor, excesso de peso, insônia, humor alterado, emagrecimento, desânimo, tristeza excessiva, muito sono, falta de desejo sexual, falta de concentração, cansaço, incapacidade de relaxamento, dor de cabeça, problemas gástricos. Isso tudo são sintomas de uma doença que leva à morte, que se chama depressão. E há uma máxima que no futebol não existe depressão. No mundo do futebol não tem depressão. E que um religioso também não tem essa doença. E houve um debate aqui no Rio de Janeiro, uma palestra seguida de debate, com uma das maiores autoridades na psiquiatria do Brasil, que se chama Marco Abud. É um médico psiquiatra famoso, e que veio falar exatamente sobre o aumento do número de personalidades esportivas e religiosas com depressão nos últimos 2 anos. 2020, aí a estatística já é do IBGE, 2020 foram 19 casos de pessoas com depressão mortas ou morreram por causa da doença ou tiraram a própria vida. 2020, 19. 2021, 26 pessoas. E pessoas de todas as classes sociais. E essa doença, ela não só leva à morte, como ela faz com que a pessoa cometa suicídio. Eu, inclusive, perdi um sobrinho de 34 anos, perdi uma amiga da igreja da Catedral de Petrópolis, a pastoral de liturgia, de 21 anos, ela se matou. Esse sobrinho meu também se matou. Perdi vários colegas com essa doença, morreram. E existe no mundo do futebol, sim. Nós tivemos casos aí outrora, no passado, e aí vou citar uma lista de nomes aqui: Pedrinho do Vasco foi acometido por essa doença, Nilmar do Internacional, Ronaldo, quando saiu do Corinthians, Ronaldo Fenômeno, que hoje é dono do Cruzeiro, o Thiago Ribeiro, estava no Cruzeiro na época, ou no Atlético Mineiro, se não me engano, o Buffon, goleiro famoso da Itália, o Iniesta, da Espanha, Kaká, o Richarlison, ex-jogador de futebol. E o caso mais atual no futebol, que a gente tem conhecimento, é o do Zé Love, que está no Brasiliense desde 2019, contratado, e logo que foi contratado, pegou essa doença, pegou ele se tratou, passou, ele voltou a treinar ano passado, 2020. Ele pegou de novo, pegou Covid, no pós-Covid ele entrou em depressão outra vez e se curou. Porém, agora ele está de novo, né? Quem não lembra do Zé Love, passou pelo Palmeiras, pelo Santos, pelo Cruzeiro, pelo Grêmio, pelo Genoa da Itália, e ele está numa situação complicada porque ele tem exatamente esses sintomas: angústia. Já teve, nesse período de 2019 até agora, ele teve 3 internações, né? Tem angústia, na mesma hora que ele está sorrindo, ele tem vontade de chorar, ou ao contrário, já tentou suicídio, né? E são essas coisas que essa doença faz. Então, e o que as pessoas dizem é que isso é uma doença de velho. Não é doença de velho, porque o meu sobrinho tinha 21 anos quando tirou a própria vida, um dos meus sobrinhos. Nós tivemos 2 casos de religiosos que se mataram ano passado, 2021. O padre Rosalino Pereira, lá de Corumbá, Mato Grosso, e o padre Ligivaldo Santos, de Salvador, Bahia. Eles tiraram a própria vida. Aí você vai dizer assim: mas como que um padre
um religioso tem depressão se ele vive em oração. A depressão não pega só pessoas que não rezam, que não oram. Depressão pega qualquer pessoa. É uma doença que não se tem explicação ainda o porquê dela. E hoje a depressão no Brasil é a doença que mais mata no Brasil. É a primeira no Brasil e a terceira no mundo. Então, quem diz que no mundo do futebol não tem depressão, está falando bobagem. Foi exatamente isso que o Dr. Marco Abud, nessa palestra, que aconteceu ontem aqui no Rio, falou. Ele explicou tudo o que acontece, e tem outros casos também. Eu tenho casos de jogadores de futebol que ainda estão em atividade e que estão em um processo depressivo. Eu não vou citar nomes aqui porque eu não tenho autorização para citar o nome deles, mas são nomes famosos. Nós tivemos religiosos, Padre Jorginho, Padre Joãozinho, Padre Jorjão, Marcelo Rossi, Fábio de Mello. O Fábio de Mello se escondia debaixo da cama. Ele tinha medo de tudo. Medo de sair de casa, medo de levantar, medo de dormir, medo de morrer, medo de tomar banho. E passou por um período. O Padre Marcelo Rossi também passou por isso. Padre Joãozinho, Padre Jorjão. Então, por quê? Como é que se explica? Ninguém sabe. É hereditário? Às vezes sim, às vezes não. A verdade é que ela está aí, está com muita intensidade no mundo do futebol, no mundo esportivo. O próprio Diego Hipólito, semana passada no programa do Faustão, disse que depois que se aposentou da ginástica, ele entrou em depressão, foi hospitalizado várias vezes, e se ele não se cuida, ele teria tentado suicídio. Hoje ele está no circo, ele tem um trabalho muito bonito em circo, ele veio do circo, mas ele é um dos que teve problema de depressão. A Daiane dos Santos foi um comecinho, mas foi. Então a depressão está no mundo esportivo, sim, e principalmente no futebol, porque o futebol é o esporte mais exigente, em que a torcida pega no pé, de dirigente exige, os jogos são seguidos, principalmente nos últimos 3 anos, a necessidade de descanso é muito maior, o que não vem acontecendo. Então, o que cura a depressão? Não é só remédio. Tem remédio, você tem que ir ao médico, remédio, sim, mas você tem que ter oração, família e amigos. Então, o que cura a depressão é um processo a longo prazo, ou pode não ser, mas a pessoa tem que procurar um médico especialista, no caso um psicólogo ou um psiquiatra. O melhor é um psiquiatra. Ele vai passar a receita médica, mas a pessoa tem que também ter ajuda de oração, da família e dos amigos. Então, essa é a verdade. A depressão hoje é a realidade no Brasil e no mundo, e no esporte, principalmente no futebol. Passe bem.